se a pessoa te procura para uma roupa sob medida, é justamente porque ela não acha a roupa tão facilmente em lojas para poder comprar. Existem algumas particularidades ali no corpo daquela cliente que é necessário que haja uma profissional da sua medida, que é você, costureira, que vai fazer. E ao vestir que você vai perceber que precisa de um ajuste ou outro ali. Um exemplo que eu tive disso foi semana passada, uma cliente me encomendou umas blusas, né? E fiz todas as blusas com a mesma modelagem que eu tenho costume de fazer aqui. Ao experimentar essas blusas, o que acontece? Nós temos, né, um lado do nosso corpo, assim dizem, né, não é totalmente igual ao outro lado. Acontece, às vezes, de ser um pouco, por exemplo, assim, nosso ombro tá aqui, ter um ombro um pouco mais caído, sabe? Isso, assim, a olho nu, é difícil de enxergar. Para você tirar esses centímetros, que às vezes não chega a ser nem centímetros, chega a ser milímetros ali, você tirar essa diferença na fita métrica, é difícil de você conseguir tirar. Porque faz diferença um lado do outro, do corpo, faz diferença. Mas quando nós fazemos o molde, nós fazemos os dois lados iguais, né? A gente chama isso de simetria. Os dois lados do molde, eles são iguais, né? Você dobra o papel assim e faz, e depois abre, sai os dois lados, tanto direito quanto esquerdo. Só que, porém, não é todo mundo que tem igual, né? Tem algumas pessoas, quer dizer, todos nós temos os lados diferentes, porém, algumas pessoas têm um lado bem mais diferente do que o outro, e dependendo do modelo da roupa que você vai fazer para a cliente, vai ficar parecendo que a roupa está torta. Mas não é a roupa que está torta, é a cliente que tem um lado diferente do outro. Ou seja, é torta, vamos dizer assim. Só que você não pode falar isso para a cliente. Tem cliente que já chega e fala, eu tenho um pé maior do que o outro. É o meu caso, tem um pé maior do que o outro. Às vezes é difícil achar sapato que dá. Tem cliente que já fala, eu tenho um lado mais torto que o outro. Esse lado aqui é mais levantado, esse lado aqui não é. E ela se dá muito bem com isso. Mas tem cliente que, se você tocar nesse assunto, é uma ferida, é uma coisa assim, muito desconfortável para a pessoa escutar isso. Então é melhor que você não toque nesse assunto. Simplesmente olhe para aquela peça ali, e aí aconteceu esse fato aqui. O cliente me encomendou uma blusa, eu fiz a blusa. Foram 3, na verdade, e todas elas, ela veio me dizer que a blusa ficou torta. Eu falei, como assim a blusa ficou torta? Eu peguei um lado da costura, um lado do ombro, conferi, estava tudo certinho. Aí eu falei, experimenta aí para mim poder ver. Aí fui lá, coloquei um alfinetinho de um lado assim do ombro, para que era decote V, né? Para que ele V ficasse centralizado. Ele estava um pouco assim, meio que torto, sabe? E para que aquela blusa ficasse no grau ali para cliente, foi necessário que a blusa ficasse torta. Pensa na coisa dessa. A blusa precisou ficar torta para poder ficar certa na cliente. Um lado dela era diferente do outro. Então, eu conto essa história aqui para você, para que você não sofra tanto quando acontece de ter um ajuste e não se culpe pensando que, assim, o erro é meu, a culpa é minha, é eu que não sei, é eu que não aprendo mesmo modelagem, eu já estou tanto tempo aqui com a Thalita e não aprendo. Não é isso. É porque existe, sim, o ajuste. O erro está não é nos ajustes, é nas gambiarras, é quando você não sabe o que é que está fazendo. E tem que praticamente desmanchar uma roupa inteira para poder finalizar ela e deixar do gosto do cliente, sabe? Agora, os ajustezinhos finais, eles existem. Mas existem formas da gente poder amenizar isso. Ou seja, existem caminhos que nós podemos percorrer para não ter tantos ajustes assim. Porque, afinal de contas, gente, o ajuste é algo assim que cansa a gente. Porque não é só ir lá e fazer. Às vezes você tem que desmanchar, não é? Desmanchar um pouquinho, assim, não tem problema não, mas não tem que desmanchar tudo.
aí já é um erro. Às vezes, esse fato que eu acabei de contar aqui para vocês serve para a gente poder aprender com o quê? Com essas experiências, né? E experiência na costura, eu tenho muitas aqui para poder contar, afinal, são 20 anos aí trabalhando como costureira. Então, quando eu falo aqui para vocês, eu falo de causa própria, de experiência própria. É lógico que hoje não tem mais esse tanto de, não tem muitos ajustes para fazer ao final das peças prontas, mas sempre vai existir um ajuste e eu espero isso de coração aberto, sem sofrimento. Eu não prometo isso para vocês. O meu método, você não vai precisar fazer ajuste. Não. O que eu prometo para vocês é que vocês adquiram, sim, a independência de fazer qualquer molde, de criar qualquer modelo, dominando a modelagem de roupas femininas, né? É algo que você precisa dominar para você poder trabalhar como se diz assim, com folga, com vontade, com desejo e tudo, né?